Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Eleito para o primeiro mandato como deputado federal, o capitão Derrite, do PP de São Paulo, fala sobre a tragédia de Brumadinho e o trabalho de resgate na região. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Bom, eu vou começar com uma curiosidade que eu tenho. O senhor é militar da reserva agora, trabalhava em São Paulo, fazia resgates. E por que resolveu mudar de vida? Por que agora veio para Brasília? Por que se candidatou? Primeiro eu quero agradecer e o prazer é todo meu estar aqui. Na verdade, esse não foi um desejo só meu. Eu digo que o último a alinhavar esse foi quase que um pedido. Eu acabei me destacando em São Paulo, no policiamento, que eu trabalhei uma boa parte da minha carreira, dos meus 16 anos no policiamento, e tive uma projeção muito grande nas redes sociais, nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, e com a crise política instalada na última legislatura, envolvendo casos de corrupção da Lava Jato, impeachment do presidente do Brasil, os meus seguidores, eles começaram a me pedir. Na época, capitão, o senhor tem que sair candidato, a gente tem que mudar o Brasil, e aquilo foi crescendo, foi virando quase que uma vontade popular, e eu fui pesquisar e perguntar a opinião de alguns amigos parlamentares, que foram policiais militares, estavam na reserva exercendo os seus mandatos, né? E todos foram unânimes em me aconselhar a encampar nesse outro campo de batalhas, vamos assim dizer, né? E aceitei o desafio, minha primeira eleição, e foi coroada com uma grande vitória. Já desejo boa sorte, então, no primeiro mandato aqui na Câmara Federal. Agora quero passar para um assunto menos feliz, digamos assim. O senhor faz resgates, essa é a parte interessante do seu trabalho, e o senhor acompanhou, de certa forma, os resgates da tragédia em Brumadinho. Qual a sensação que o senhor teve e qual o andamento dos trabalhos? A tragédia já aconteceu, tem quase 2 meses. Qual o andamento dos trabalhos até agora? Houve progresso? Houve sim. Eu tive, por ser o único bombeiro militar parlamentar federal, me senti na obrigação de deslocar até Brumadinho, mesmo não sendo o estado pelo qual fui eleito, né, Minas Gerais, eu sou deputado federal por São Paulo, fui lá ver de perto o trabalho dos bombeiros, que uma coisa a gente vê nas mídias, outra coisa é a hora que chega lá, e eu tive uma outra sensação quando fiz um sobrevoo de reconhecimento. Uma tragédia assim, imensurável. E é natural que os bombeiros comecem a se sentir um pouco abandonados, porque no começo muita gente vai, políticos, o governador do estado esteve presente, e depois sobra os nossos heróis do Corpo de Bombeiros. É bom lembrar que eles continuam lá. Continuam lá, realizando o trabalho. E assim, é muito difícil, pela extensão territorial que a tragédia teve impacto, né? É muito difícil... Tanto humana quanto ambiental. Exato. É muito difícil dizer, olha, vamos achar todos os corpos. Na verdade, está numa fase hoje que não se encontram mais corpos das pessoas, e sim partes dos corpos. Porque o maquinário pesado está sendo utilizado, o emprego dos cães farejadores dos corpos de bombeiros estão sendo utilizados, e partes dos corpos. E muita gente fala, nossa, mas o bombeiro vai ficar aí até quando? Essa é uma pergunta que a população, é até natural que a população faça. E a resposta é sempre a mesma. Enquanto houver um familiar que ainda não encontrou o seu ente querido, o Corpo de Bombeiros estará lá para que essa família tenha a dignidade de enterrar o seu familiar. E numa situação, diria que quase de altruísmo, não é? Porque o Corpo de Bombeiros, a imprensa toda noticiou, no caso de Minas Gerais, que eles estavam no parcelamento do 13º salário e trabalhando todos os dias. Não só estavam, como ainda estão, né? Eles não receberam o 13º salário, e digo a vocês com total tranquilidade. Eu conversei com a tropa no início do serviço, eu cheguei lá na quinta-feira, logo pela manhã, 7 horas, fiz a preleção junto com o comandante da operação, com mais de 100 bombeiros ali do dia, que estavam entrando, outros saindo, nenhum falou para mim sobre o atraso salarial.
Porque o diferencial da nossa profissão é essa. Quem entra para o Corpo de Bombeiros não entra... Lógico que a gente precisa do salário para sobreviver, mas nenhum deles reclamou. Porque a comoção é tão grande e ser bombeiro é uma coisa que está no nosso coração, que nós estamos lá, eu me incluo nessa, né? Eles estão lá para realmente trazer dignidade, esperança e salvar a vida das pessoas. Uma coisa que pouca gente noticiou, foram encontrados e identificados 180 mortos. Mas nas primeiras 24 horas de operação, foram 192 vítimas salvas pelo Corpo de Bombeiros. Isso é uma coisa assim impressionante e que realmente nos gratifica muito, né? Nos enche de esperança para continuar lutando por essas vidas. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre a pauta aqui do Congresso Nacional. O senhor é do PP e agora existe uma proposta real de reforma da Previdência que os partidos ainda se ajustam, ainda estão discutindo. É uma proposta muito extensa. Será formada uma comissão de Constituição e Justiça para analisar a constitucionalidade, depois várias sessões para analisar o mérito numa comissão especial. O seu partido já tem algum tipo de posicionamento sobre a reforma? O partido compõe a base do governo. Então, a gente acredita que, em sua maioria, do texto que veio da PEC 06, deva ter o apoio. É claro que um outro parlamentar, por defender ou por representar alguma categoria específica, vai fazer as suas ponderações, o que é plenamente aceitável, né? Que o parlamentar apresente uma emenda àquela PEC, pedindo uma alteração do texto, mas eu acredito que vai ter o apoio, sim, da maioria do Partido Progressista, até porque é uma questão sine qua non para que a gente saia desse déficit gigante que é a Previdência do Brasil. Sobre a questão dos militares, o senhor é um militar da reserva, de mandar a aposentadoria, a proposta de aposentadoria, de mexer na aposentadoria separadamente, como que o senhor vê? Na verdade, aí a gente tem que ter um entendimento constitucional. Constitucionalmente falando, tem que ser dessa maneira, porque o militar ele não está na Constituição. O artigo 10 da Constituição Federal, desculpa, o artigo 40 da Constituição Federal, no seu inciso 10, ele fala que os militares terão uma lei própria para tratar sobre a proteção social, né? Que para nós não é previdência, é proteção social. Por conta disso, tem que ter uma lei específica para tratar sobre o assunto. Existe uma pressão dos outros deputados, a gente só vai votar quando vier a proposta do governo dos militares. Eu acho que está se fazendo um lobby, os outros deputados fazem um lobby, porque eles representam outras categorias, eu acho que é até aceitável. E nós temos argumentos suficientes para mostrar para a população, não só para os parlamentares, mas para a população, o quanto o militar se doa já no nosso país, principalmente o militar estadual. Isso eu faço questão de ressaltar. O militar estadual que compõe os policiais militares e os bombeiros militares. Está a prova aí de Brumadinho, que são 2 meses praticamente trabalhando. Se a gente for computar a escala de serviço desses bombeiros, eles estão extrapolando aí, e muito, a hora que lhes é designada aí para cumprir as suas missões. Deputado Capitão Derrite, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. O prazer foi todo meu. Estou sempre à disposição de vocês, não só de vocês, mas de toda a população, como único bombeiro militar aqui do Parlamento Brasileiro. Muito obrigado. Bom, eu conversei com o deputado Capitão Derrite, do PP de São Paulo, sobre o trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros na tragédia de Brumadinho e também sobre as perspectivas para o primeiro mandato. Você pode assistir esta e outras edições. O site é câmara.leg.br/palavra aberta. Até a próxima edição.